Estávamos correndo a toda velocidade para a sala dos seguranças do aeroporto. O que aconteceu? De repente, um monstro peludo saltou sobre nós com gritos selvagens. Pare! Foi tudo que eu consegui gritar para as meninas. Um silêncio tenso pairava no ar. Então o monstro começou a se aproximar de nós e sussurrar algo sobre cargas. Steph, o que eles fizeram com você? Você vai se derreter quando ver ele. Minha colega de classe, Stephanie, ficava falando. Ela já havia conhecido nosso novo treinador de handball e agora estava tentando me persuadir a me inscrever nas aulas também. De jeito nenhum. Handball era a última coisa que eu precisava. Mas quando vi, simplesmente não conseguia respirar. Ele era o próprio Apollo! O Sr. Gibson tinha acabado de se formar na escola de esportes. Seu sorriso literalmente cegou meus olhos e seu tanquinho sarado era visível através da sua camisa. Bem, um novo baque? Stephanie me provocou. E por um bom motivo. Depois de meia hora me inscrevi em um novo time. Simplesmente não conseguia tirar os olhos do Sr. Gibson. Mas eu não era a única tão esperta. Uma semana depois, quase todas as garotas do ensino médio queriam jogar em nosso time. Mas escolheram apenas as jogadoras para o time titular e o time reserva. Dei o melhor e cheguei à primeira equipe. Eu não daria o Sr. Gibson a elas. Logo, nossa equipe até começou a receber prêmios. Uau! Se não fosse pelo Sr. Gibson, não teríamos nos inscrito no handball em nossas vidas. Certa manhã, eu estava dirigindo com pressa para o aeroporto e não pude acreditar na minha sorte. Nossa equipe estava indo para uma competição em outro estado. No dia anterior, troquei com outra garota o assento no avião e agora eu iria sentar ao lado do treinador. A partir desse pensamento, senti vibrações agradáveis. Mas infelizmente meu plano falhou. Ele dormiu docemente o tempo todo. Nem trocamos umas palavras. Chegamos mais cedo do que o esperado. No início, toda a equipe ficou feliz, mas depois percebemos... Pousamos na cidade errada. A Stephanie ligou rapidamente para o nosso assessor. Depois de alguns segundos, ela disse em voz baixa que ele havia confundido os ingressos. A competição estava acontecendo em outra cidade. Todos ao redor congelaram. Eu rapidamente pesquisei no Google quanto tempo levaria para ir daqui até a cidade onde as competições eram realizadas. Eram apenas 3 horas. Se fôssemos de carro, nós conseguiríamos. Muito bem, o Sr. Gibson sorriu e imediatamente começou a procurar serviço de aluguel de automóveis. Abri um sorriso. Era um prazer. Após 15 minutos, toda a equipe já se encaminhava para o carro alugado. Eu entrei primeiro no banco de trás e já estava me preparando para uma corrida rápida. Mas depois descobri que o Sr. Gibson não sabia dirigir. Isso foi uma reviravolta. Foi bom eu ter tirado minha carta há um mês atrás. No entanto, nunca tive que viajar distâncias tão longas antes. Com as mãos trêmulas, liguei o carro. Calma, Bibi. Vai dar tudo certo. Enquanto eu me lembrava como o carro funcionava, as meninas tentavam entrar. Não tínhamos muito dinheiro com a gente e não podíamos alugar uma minivan. Bem, depois de um tempo, decidimos que as garotas mais magras se sentariam no banco de trás e a Mandy, nossa atacante, ficaria de joelhos. A Mandy não se encaixava de forma alguma e eu tive que empurrá-la para dentro. Foi uma luta difícil. No começo estava tudo bem. Gerenciava a velocidade e as curvas, mas logo a equipe me pediu para parar na lanchonete mais próximas. As garotas são tão garotas. Eu não queria perder tempo, mas realmente precisávamos de uma pausa. Mas então percebi algo estranho. Quando todos estavam tentando entrar no carro de novo, de repente percebi que estava faltando alguma coisa. Espere! Onde está a Stephanie? Como poderíamos esquecer a goleira? Eu me perguntei, virando o carro. Todos os outros, incluindo o Sr. Gibson, ficaram em silêncio tenso. Steph não atendeu o telefone. O que aconteceu com ela? Dirigi como uma louca em direção ao aeroporto. O treinador tentou ligar para ela, mas o telefone não estava disponível. As meninas começaram a sugerir o que poderia ter acontecido com ela e as versões eram uma mais assustadora que a outra. Assim que voltamos ao aeroporto, corremos imediatamente para a sala de segurança. Invadimos lá e vimos algo desgrenhado e manchado em lágrimas que mais parecia uma toalha de rosto usada do que uma pessoa. Que diabos é isso? Uma das garotas deixou escapar. Eu imediatamente abaixei devagar também, mas de repente olhei mais perto. Steph? Eu perguntei timidamente. Uma voz familiar veio do choque de cabelo.
A Steph jogou os braços em volta do meu pescoço, chorando alto e gemendo. Achei que fosse morrer aqui. Eles não têm carregadores. Steph disse que só queria ir ao banheiro, mas a porta do box emperrou por azar. A Steph ficou sentada lá por muito tempo até que a faxineira a libertou. Um bom motivo para não chegarmos à competição. Para ser sincera, durante a história da Steph, eu mal pude conter um sorriso. Mas logo todos suspiraram de alívio e imediatamente arrastaram a aterrorizada goleira até o carro. Mas descobrimos que no estacionamento não tínhamos onde colocar a recém-encontrada Steph. Nosso carro havia desaparecido. O suor frio apareceu na minha testa. O carro foi roubado. Não tínhamos ingressos. A competição começaria muito em breve. Eu não sabia o que fazer, mas não precisei entrar em pânico por muito tempo. A Steph decidiu fazer isso por mim. De repente, ela se sentou no asfalto, cobriu a cabeça com as mãos e começou a chorar. Steph resmungou que ela só nos trouxe azar. Ei, qual é? O Sr. Gibson sentou-se ao lado dela na calçada e começou a acalmá-la suavemente. Ela tem sorte. Aparentemente eu preciso começar a chorar também. Sentei na calçada e acariciei as costas da Steph com uma das mãos, tentando acalmá-la. E pesquisei no Google pelo menos algumas informações que pudessem nos ajudar com a outra. Uma notificação repentina do Instagram me afastou desses pensamentos. Era do organizador das nossas competições. Eles começaram a live do campo de treinamento. Eu rapidamente abri o aplicativo e não consegui acreditar no que via. Havia jogadoras do time reserva com lindos uniformes novos em vez de nós. Ao lado delas, nosso assessor estava sorrindo. Isso é uma piada, seu porco! Então ele deliberadamente armou tudo para se livrar de nós? Eu estava tremendo de raiva. Não, ele não vai se safar desse jeito. Steph, termine isso. Temos um problema. Eu gritei. Steph imediatamente se acalmou. As meninas rapidamente se reuniram e até o Sr. Gibson se endireitou. Vamos mostrar quem são as verdadeiras atletas aqui. Corri para a rodovia e estendi minha mão. Não vamos ceder a eles. A fase principal da competição só começa mais tarde e estaremos lá. Eu freneticamente acenei minhas mãos para todos os carros que passavam. Mas apenas caminhões passavam em alta velocidade. E havia motoristas de táxi que riam de nós o tempo todo. Eu vou te pegar. De repente vi outro caminhão à distância. Essa era a nossa última chance. Reuni meus pensamentos e comecei a acenar tão desesperadamente como nunca antes. E o caminhão parou. Os motoristas de táxi imediatamente ficaram em silêncio. Eu me virei e pisquei para o Sr. Gibson. Poucos minutos depois já estávamos correndo ao longo da rodovia diretamente para a competição. Eu acelerava mentalmente o carro enorme e sabia de uma coisa. Éramos uma equipe de verdade. Não poderíamos ser destruídas por tal absurdo. Entramos no vestiário no último minuto. Nossa equipe reserva já estava se preparando para sair. Você deveria ter visto o rosto delas. Saiam daqui, eu habilmente comandei com um sorriso imperturbável. Sem dizer uma palavra, elas se separaram. Ah, sou tão formidável! Ou todos estavam com medo da aparência da Stephanie. A longa estrada claramente não fez bem a ela. De qualquer forma, naquela noite fomos campeãs absolutas, o que era de se esperar. Depois de tal aquecimento, poderíamos ir imediatamente para o Campeonato Mundial de Treinamento. Não tenho dúvidas de que teríamos derrotado todas lá. Após o jogo, nosso assessor desapareceu em algum lugar. Duvido muito que o veremos de novo. E quanto ao time reserva, elas continuaram indo até o Sr. Gibson com culpa e pedindo que ele as perdoasse. Foi nosso assessor que as persuadiu a nos trair. De repente, o Sr. Gibson olhou para cima e direto nos meus olhos. O que te faz pensar que só precisa pedir desculpas para mim? Você armou o time, nos enganou? A Bibi é a capitã do time. Pergunte a ela. Uau, que honra! As meninas da equipe e eu nos levantamos e trocamos olhares. Sim, podemos entender a equipe reserva. Se tivéssemos que ficar sentadas no banco o tempo todo, também não ficaríamos felizes. Nós perdoamos as meninas e concordamos em alterar os membros da equipe para que todos pudessem jogar. Provavelmente deveríamos ter pensado nisso antes. É realmente uma pena estar no time, mas ao mesmo tempo nunca jogar. Hoje percebemos que, para ser precisamos levar em consideração a opinião de todos. Você gostou do vídeo? Então curta e se inscreva, apoie o canal. Obrigada!
Eu cuidadosamente escalei a janela. Se minha mãe me ver que nem um menino, eu estou acabada. Haviam passos do outro lado da porta. Eu pulei pra cama e puxei as cobertas sobre mim. Mas minha mãe nem entrou, apenas gritou que estava indo para uma viagem de negócios de novo. Depois de se divorciar do meu pai, ela trabalhava o tempo todo e não se importava comigo. Eu queria tanto falar com ela de forma íntima como era na infância. A única coisa que eu ainda tinha era o vôlei. Tenho treinado por muitos anos, eu decidi que seria a melhor. E há uma semana tive sorte. O diretor trouxe o lendário Terrence Smith para uma reunião na escola e anunciou que ele seria nosso treinador de vôlei. Smith disse que faltava um jogador no time. Todos no salão sussurraram porque todos os seus estudantes se tornaram os melhores jogadores de vôlei. Eu estava determinada que o lugar no time seria meu, mas fiquei sabendo que Smith só treinava homens. Isso realmente me irritou, porque eu era a melhor jogadora. Bem, se você precisa de um cara, ok. Vou me transformar em um, pegar um lugar no time e me tornar o capitão. A seleção foi difícil, eu estava nervosa e a peruca estava constantemente escorregando para o lado. Estavam apenas 2 de nós, eu e o cara desagradável, Nick. Ele me considerou um novato e disse que talvez eu nem tivesse esperança de entrar no time. E então nossos nomes foram chamados. Bem, vamos ver quem é o novato. Eu estava desconfortável no meu shorts masculino e as bandagens que enrolei no meu peito cortaram minha pele. Mas isso não me impediu de vencer o Nick. E quando ele saiu da quadra, ele sibilou que iria se vingar de mim. Mas eu já não estava mais ouvindo ele, porque o treinador estava andando na minha direção com uma cara séria. De repente ele sorriu e disse que eu tinha passado na seleção. Isso! Então, um capitão do time, Ivan, se aproximou de mim. Todas as meninas da escola eram loucas por ele. Para mim, ele era apenas um atleta metido. Eu ficaria muito feliz em remover ele da cadeira de capitão. Ivan me deu os parabéns secamente, mas Smith disse que não havia tempo para conversar. A primeira sessão de treinamento começaria imediatamente. Acontece que ele trouxe alguns amigos da equipe estadual de vôlei para nos treinar antes da competição. Se você perder, você não tem nada para fazer no grande jogo, o Smith disse. Durante o set, eu dei o meu melhor junto com o Ivan. Ele jogou bem, mas nós ainda não marcamos nenhum único ponto. No intervalo, os meninos reclamaram que Ivan estava pedindo muito deles. Eu decidi que eu iria ganhar o pessoal para o meu lado, dando para eles uma folga no treinamento. Eu deixei escapar que no meu time anterior, o capitão sempre dava festas legais para aliviar a tensão. E supostamente minha amiga Alexis estava dando uma festa nessa sexta-feira. Se a gente vencer, convido todo mundo. Era um risco, mas mamãe estava fora a semana toda. Os caras se animaram e nós esmagamos os oponentes. Todo mundo estava animado com a festa, mas Ivan não gostou disso. Ele disse brevemente que ia aparecer se estivesse livre e saiu. Ele obviamente não gostou de mim como Alex. Vamos ver o que ele vai dizer sobre a bela Alexis. Ela seria capaz de descobrir todas as suas fraquezas e remover ele do posto de capitão. No dia da festa, o time de vôlei inteiro e Ivan apareceram. Ele estava claramente de mau humor. E entre eles estava Nick, o cara das classificações. Eu estava prestes a reclamar, mas os caras começaram a me perguntar onde o Alex estava. Eu não me abalei e disse que ele só estava atrasado. A expressão do Ivan escureceu com a menção do Alex e ele foi pra longe. Quando todos estavam dançando, eu cuidadosamente sentei do lado dele e perguntei por que ele estava tão triste. Mas ele não respondeu e começou a me cobrir de elogios. Isso era legal, claro, mas agora eu precisava descobrir seu ponto fraco, não flertar. Eu perguntei se ele simplesmente não estava pronto para competir. Então o Ivan suspirou e disse que achava que logo seria removido do posto de capitão por um novato arrogante. Isso é sobre mim! Quero dizer, sobre o Alex. Ivan disse que vivia para o vôlei. Sua voz falhou. A mãe do Ivan estava gravemente doente e talvez ela não tivesse muito tempo. Apenas os treinos o salvaram de maus pensamentos. E recentemente ele prometeu à mãe que se tornaria um capitão melhor, aconteça o que acontecer. Isso me impressionou. Eu de repente percebi que nós tínhamos muito em comum com ele. Afinal, o vôlei também foi minha salvação dos problemas. Mas nós fomos interrompidos por um grito de alguém do time. Ei, nós precisamos ligar para o Alex. Ele não pode ignorar o time dele assim. O celular tocou imediatamente no meu bolso e todos eles olharam para mim. Menti que não estava me sentindo bem e rapidamente corri escada acima. Corri para o meu quarto e o celular continuou tocando. E se eu desligar a chamada, os caras definitivamente não perdoariam o Alex. O que eu devo fazer? Eu decidi virar o Alex. Eu tirei a maquiagem e coloquei minha calça e a peruca. E de repente a porta se abriu. Nick ficou na entrada. Que droga é essa? Ele me perguntou o que eu, Alex, estava fazendo no quarto da Alexis.
Respondi que queria aparecer espetacularmente e escorregar pelo corrimão do segundo andar. Nick sorriu enigmaticamente e saiu do quarto. Nossa! Eu fui para o espelho para ajustar minha peruca e fiquei horrorizada. Uma mecha do meu cabelo estava saindo por baixo. Se o Nick percebeu, eu estava ferrada. Como prometida, fiz uma descida espetacular pelo corrimão até o primeiro andar. E os caras do time me receberam com aplausos ensurdecedores. Eles disseram que a festa estava simplesmente demais e ficaram muito gratos pelo convite. Mas naquele momento a porta da frente abriu. E eu vi minha mãe na entrada. Ela não me reconheceu como Alex. Minhas pernas não conseguiam me segurar de terror. Eu tinha que voltar para as minhas roupas o mais rápido possível. Enquanto minha mãe expulsava todo mundo para fora de casa, eu apressada coloquei um vestido no banheiro e então fui até ela. Ela começou a gritar que eu era uma péssima filha e não dava valor ao que ela estava fazendo por nós. Pela festa, minha mãe me castigou, me transferindo para estudar em casa, enquanto ela trabalhava o dia todo em seu quarto. Eu não podia treinar agora e a competição ia começar muito em breve. O que fazer? Vou decepcionar todo mundo. Mas de repente, no dia do jogo, o Ivan me ligou. Ele disse que eles não conseguiam sem mim. Eu fiquei pasma. Então, pelo bem da equipe, Ivan ultrapassou seu orgulho e chamou seu rival Alex. Eu fiquei em transe por um momento, mas então eu voltei a mim e decidi. Agora ou nunca. Eu pulei pela janela e corri para o pessoal. Fui para o Ivan do lado de fora do vestiário. Queria agradecer a ele pela ligação. Foi quando fui cercada pelos caras e levada até o treinador. Ei, o que vocês estão fazendo? Eles me empurraram para o escritório dele e o técnico Smith me disse que, embora eu estivesse ausente por um longo tempo, eles decidiram por votação direta que eu era o novo capitão do time. Ai, meu Deus, era o meu sonho. Mas então eu olhei nos olhos do Ivan. Ele abaixou sua cabeça e silenciosamente foi para a quadra. Tinha uma mulher em uma cadeira de rodas na primeira fileira. Ivan se aproximou e abraçou ela. Era a mãe dele. Ela tinha ido ver ele, apesar da doença. Meu estômago fechou. Eu queria que a minha mãe me apoiasse assim. Quando o jogo começou, Ivan perdeu quase todas as bolas e constantemente olhava para a primeira fileira. E então eu percebi que para os dois o vôlei era mais do que uma vitória. Talvez fossem seus últimos momentos juntos. Então eu decidi ferrar o primeiro set e mostrar à mãe do Ivan que ele realmente era um ótimo capitão. Eu retirei os jogadores mais fortes e coloquei os mais fracos no ataque. Os caras começaram a cometer erros e perdemos rapidinho. A equipe ficou indignada. O treinador me deu uma bronca e colocou o Ivan de volta como capitão. Ele simplesmente se iluminou. Sob a liderança do Ivan, nós rapidamente nos reagrupamos e derrotamos eles. Enquanto os caras estavam comemorando, Ivan me chamou de lado e me agradeceu. Ele sabia que eu tinha feito de propósito. Mas por quê? Eu disse que queria ser capitão, mas tinha certeza de que ainda tinha muito a aprender com ele. Durante a cerimônia de premiação, o público gritou o nome do nosso time. Os caras estavam aplaudindo e eu estava feliz por ter ajudado o Ivan. O juiz já havia pego a taça e ido até o microfone, quando o desagradável Nick apareceu na quadra. Ele descaradamente, sem cerimônia, roubou o microfone do juiz e em voz alta declarou que o atacante Alex era um mentiroso. Os caras olharam pra mim incrédulos e eu me encolhi. O que ele estava fazendo? Nick avançou em mim, arrancou minha peruca e gritou: "É uma menina!" Ivan e o time inteiro paralisaram em choque. Eu não sabia onde me esconder. O juiz limpou a garganta e disse que nossa vitória foi anulada por violação das regras. O público vaiou e começou a jogar latas em mim. Eu não pude mais segurar minhas lágrimas e fugi. Depois desse incidente, Smith foi demitido e eu fiquei em casa o dia todo. Mas uma noite alguém tocou a campainha. Acontece que o treinador Smith foi até minha casa. Isso foi tão inesperado. Ele disse que agora trabalhava em outra escola e se ofereceu para se tornar capitão de sua própria equipe feminina. Smith estava treinando meninas agora. E ele disse que fui eu quem o inspirou. Eu não soube o que dizer, mas de repente minha mãe veio na nossa direção. Ela veio até mim e me abraçou gentilmente. Ela ouviu as palavras do Smith e disse que ela gostaria de me apoiar se eu decidisse continuar treinando. Quase chorei de alegria. Já fazia tanto tempo desde que tínhamos nos abraçado. Minha mãe se desculpou por não prestar atenção em mim por tanto tempo. Ela lamentou que uma vez ela também não pediu desculpas ao meu pai. E ele foi embora para sempre. Ela não queria me perder. Assim que o treinador saiu, eu corri para a escola. Minha mãe me ajudou a entender que nunca era tarde demais para pedir perdão. Quando eu corri para dentro da academia, os caras já estavam indo para casa. Entre eles, eu vi Nick com equipamento e uma bolsa d'água.
Eu liguei para os caras e disse que precisava me desculpar com todos. Eu entendi que jamais recuperaria a confiança deles, mas fazer parte daquele time foi a melhor coisa que já me aconteceu na vida. Eu comecei a ir embora, mas o Ivan me impediu. Ele disse que não estava com raiva e, na verdade, ficou encantado com a minha bravura. Os caras aplaudiram e disseram que não teriam vencido sem mim de qualquer forma. Depois de 6 meses no time do técnico Smith, me tornei capitã. A mãe de Ivan estava se recuperando e ele e eu saímos juntos o tempo todo. Graças ao apoio dos meus entes queridos, terei muito mais vitórias e com certeza nunca me sentirei sozinha novamente.